Estamos de volta com a 5ª temporada do podcast Os Nossos, conversas sobre relações e conflitos familiares. Estamos gravando aqui no Espaço Compasso Colab. Essa temporada está sendo gravada com convidados especiais, especialistas em questões de família. Eu sou a Dora, fundadora do EP, e estou aqui com a minha sócia, a advogada Renata Ferrara, e a nossa convidada especial de hoje, a juíza Fernanda Pernambuco. Hoje vamos conversar sobre a magistratura em vara de família. Fernanda e Renata, sejam muito bem-vindas. Olá, Renata, Dora, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, Fernanda. Que bom. Bom, para a gente aquecer, Fernanda, há quantos anos você é juíza de família? Então, eu estou na magistratura há 30 anos. Entrei cedo, só para esclarecer. Só em vara de família, quase 20 anos, acho que 18 anos só em vara de família. E foi um caminho natural? Você já queria ir para a vara de família? Você tinha uma vocação ou aconteceu assim? Como foi isso? Na verdade, aconteceu assim, porque eu era muito nova mesmo quando eu entrei, tinha 23 anos. Então, eu imaginava que eu ia gostar de trabalhar no crime, no criminal, porque quando a gente estuda, né, quem faz direito sabe, quando você estuda, o crime é bem atrativo, assim, do ponto de vista do estudo. E eu lembro que quando eu estava na escolinha da magistratura, antes de entrar no concurso, um desembargador, numa das entrevistas, ele falou assim, a senhora já pensou, porque tinha umas entrevistas que você tinha aqui passando no decorrer da escola, a senhora já pensou em trabalhar com direito de família? E daí eu respondi para ele, eu não é uma área que me atrai, eu nunca pensei, não, eu gosto do criminal. Ele falou assim, que pena, porque eu acho que a senhora daria uma excelente juíza de família. Olha. Isso antes de entrar no concurso. E daí, no decorrer mesmo da carreira, porque a gente vai fazendo de tudo, né? No começo, quando é substituto, faz crime, na época fazia até previdenciário, né, 30 anos atrás, comecei a fazer as audiências datilografadas, né. E então foi isso. Daí, com o tempo, eu me apaixonei. Então é assim, eu não me vejo trabalhando em outra área. Legal. Sabe que eu também amo direito penal, né? Eu acho que é o direito mais puro. Enfim, eu também tinha essa paixão assim na faculdade pelo direito penal. Interessante. Você sabe que eu fui fazer direito para trabalhar com direito de família? Já foi uma coisa que eu sabia. Eu queria fazer aquilo. Então, eu fui para a faculdade para fazer isso. Eu fiquei já trilhando Que bom que deu certo, né? Porque às vezes também a gente tem uma expectativa. Exato. E não é, né? E não é. Fernanda, e conta uma coisa. O que mais mudou nos últimos anos aí na magistratura, né? Na sua visão, como que o judiciário e a legislação, né, tem acompanhado as transformações? A gente fala que a família é uma das instituições que mais muda, né? Pelo menos no Brasil. Como que você vê isso e o que mais mudou aí no seu exercício da magistratura? Bem, eu penso que, primeiro que acho que mudou bastante a questão da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? E então acho que isto gera toda uma mudança nas relações familiares. Também a gente acompanhou, é muito recente, né, no Brasil, a lei de divórcio. As pessoas não podiam nem se divorciar, né? Então a gente tinha que passar por uma separação prévia, eu tinha que fazer audiências para as pessoas justificarem, tentativa de retomada da relação, né? Que são coisas que hoje a gente pensa como, né? Fala, meu Deus, impensável. Mas então você tinha que perguntar para os dois se tinham certeza, se não queriam tentar. E as pessoas levavam até a sério mesmo, falavam, melhor a gente tentar de novo, etc. Né? Então, o judiciário acabava tendo esse papel que era muito focado, acho que na manutenção da família do ponto de vista tradicional. E o que eu acho que o judiciário teve que aprender, porque tem que se enquadrar mesmo nas mudanças sociais, é que a família não deixa de existir. Você não tem que insistir para aquelas duas pessoas estarem juntas, para que uma família exista e continue. Então, acho que penso que uma das principais mudanças foi dessa visão. Hoje acho que não consigo pensar, mesmo
os magistrados mais conservadores, tradicionais, eles sabem que o divórcio faz parte da vida, da sociedade, etc. Então, acho que isso mudou bastante. Já não perguntam, você tem certeza? Não. Já nem estão com as pessoas, as pessoas nem vão presencialmente. Não precisa mais, né? Não precisa mais, né? Era obrigatório, né? Era legal, agora não tem mais essa audiência. Muito bom. Agora é interessante que você falou, parece que é como se o juiz na época, né, fosse um pouco conciliador, né? Mas conciliador sem o devido preparo, né? Porque a gente não tinha todo o conhecimento que tem do que é realmente uma mediação, que vocês sabem, né? Se vocês trabalham com mediação, o mediador tem que ter um preparo porque precisa ter um cuidado, porque ele tem um poder muito grande ali. Se a pessoa que está fazendo a mediação ainda está investido do cargo de juiz, ela tem um poder sobre aquelas pessoas maior ainda, de às vezes induzir algo, né? De transferir algo pessoal para aquela relação. Então é preciso muito cuidado e acho que é preciso muito estudo mesmo. As pessoas têm um temor, né, do juiz, e aí eu sempre percebo isso, que quando o juiz está fazendo a mediação e ele não tem um preparo especial, ele acaba o caminho entre tentar mediar e ameaçar, não no sentido técnico, né, criminal, mas assim, eu vou decidir assim, se vocês não decidirem assar, sabe, é complicado. Às vezes as pessoas caminham para um acordo por temor, e não porque realmente estão preparadas ou querem aquilo, né? E é, às vezes, catastrófico depois, né? Porque acaba que não funciona, né? Não, com certeza. E eu acho que isso também tem um tanto da experiência também, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu sempre, quando eu percebo algo, eu falo, doutor, né, para o advogado, não quer sair com o seu cliente um pouquinho, conversa, quero que fique bem claro que é isto, né? Não quero que ninguém, se não for hoje, não tem problema. E eu sempre coloco numa tentativa de conciliação, que eu acho importante, ninguém está aqui hoje para fazer acordo, porque qualquer conversa em relação familiar, mesmo que numa sala de audiência, ela pode colocar sementes para um acordo futuro, para uma retomada de posições futuras. Então, você não tem que ter aquilo que, não, ou sai acordo ou não sai, não, vamos agilizar, precisa do acordo. Uhum. Então, eu acho que tem que ser muito consciente isso. Mas é difícil, porque daí o número de demandas nem sempre permite isto. Por isso que é necessário, né, a mediação, etc. Agora, eu fiquei pensando uma coisa. Você falou da inserção da mulher no mercado de trabalho. O que isso causou mais? As mulheres demandam mais judicialmente porque conhecem mais seus direitos a partir do momento que elas entram no mercado de trabalho? Ou a característica delas demandando mudou? Porque elas trabalham, né? Quer dizer, o papel delas ali que mudou? Ou simplesmente elas vão mais a juízo em juízo, porque elas sabem que elas podem, enfim. Quem que é essa nova mulher? Bem, dava um tratado sociológico, não vou conseguir, seria leviano falar que é uma coisa ou outra. Mas o que te chama mais atenção? Me chama atenção. Uma mulher no mercado de trabalho, primeiro começa a perceber que não está correto, que todas as atividades domésticas, e inclusive o cuidado dos filhos, né, que de um lado é prazeroso e de outro é cansativo, exige, né, o cuidado da casa, da organização. Em geral, a gente está numa sociedade estruturalmente machista, patriarcal, então, em geral, isso é atribuído. E mesmo nós, a gente não pensava em questionar por que essa atribuição é minha. Agora, a partir do momento que isso vai se solidificando, você já está trabalhando. E há um deslocamento, acho que, da relação de poder, porque quem detém o capital acaba tendo um poder maior na relação. Então, a partir do momento que a mulher fala, tudo bem, eu posso até, mas eu me viro, né? E mulher se vira mais, isso daí eu estou falando de um fato empírico, mas eu percebo. É muito raro num processo, por exemplo, uma mulher falar, eu estou desempregada, eu não consigo. A não ser que realmente sejam questões graves de saúde, você percebe que a pessoa ela vai
ser mãe turista, vai fazer Uber, vai fazer coxinha, vai tomar conta do filho da vizinha, vai, assim, a mulher acaba tendo essa, talvez até por todo histórico, né, de ter ficado em casa e feito tantas coisas, eu acho que ela tem muito mais. Então, não existe uma mulher que fale, eu estou só desempregado. Faço limpeza, faço o que for, faço cabelo, faço a unha. Você Corre vê atrás, que né? E daí os homens parece que nisso eles ficam mais, não, estou desempregado, eu estou procurando e é isto. Então acaba a mulher se sentiu, acho que, empoderada de saber que ela se vira e eu não preciso ficar nesta dependência que ela acreditava ter. Né? Então, Agora, acho que isso é uma mudança. Em relação, pegando esse gancho, mas pensando um pouco na questão do cuidado que a Fernanda falou, você vê também, às vezes, um pouco o recorte social, de que classe social você está falando, também, às vezes, tem uma mudança importante, porque você tem as mulheres, por exemplo, que querem muito dividir as atribuições do cuidado, que precisam disso até para conseguir trabalhar melhor, fazer outras coisas, e aí homens nem tão dispostos a assumir isso. E de outro lado, às vezes você tem homens que querem assumir e mulheres que ainda conseguem, que estão muito apegadas a essa noção do poder, né? Então, ter a informação sobre o filho ou ter mais tempo com o filho acaba, não quero dividir isso porque é como se eu estivesse perdendo um espaço que eu conquistei ao longo do tempo. Tanto que nos acordos agora, eu percebi que faz muita diferença explicar, por exemplo, o tempo que o filho está com um ou com outro, ou estar mais tempo na casa de um do que na casa do outro, não significa que essa pessoa é mais importante, ou que essa pessoa tem mais amor, ou que esse é um pai ou uma mãe mais importante do que o outro, que as pessoas às vezes não têm noção disso. Elas acham que quem está mais tempo com o filho tem mais poder sobre o filho, e não é assim. Isso pode também variar ao longo do tempo. As pessoas precisam se ajudar mais, né? Colaborar mais. Não, eu concordo com isso. Eu acho que o tempo é necessário. Também não adianta falar, não, o tempo, né? Um dos dois não aparece, não está, o tempo é necessário, mas não é uma máquina calculadora que está faltando 1 hora, 2 horas na semana para mim, está diferente. Né? Mas as pessoas fazem essa conta, né? A gente fazem, sabe. muito. Sobretudo quando estão fazendo, e às vezes estão fazendo isso porque pensando num reflexo de contribuição alimentar, que também não é correto. Né? Então, muita coisa envolvida aí no meio. Né? Fernanda, quais são os maiores problemas hoje numa vara de família? Assim, eu fiquei pensando, né, quando eu fiz essa pergunta, o excesso de demandas, que eu imagino que tenha, advogados pouco preparados, famílias disfuncionais, todas as anteriores, ou alguma coisa que eu não conheço, provavelmente, e que seja, enfim, um elemento de dificuldade aí nessa... Eu penso que acho que a maior dificuldade na vara de família é que as pessoas, às vezes, talvez até por um despreparo, é muito mais difícil mesmo quando o advogado não trabalha exclusivamente na área de família. Porque o advogado que já é da área de família, ele tem uma outra visão. E uma hora ele está de um lado, outra hora ele está de outro. Então, ele aprende a fazer esse deslocamento e não tornar tão pessoal, né, aquela demanda. Ele sabe que o que, às vezes, uma reclamação que o cliente traz, ele já passou do outro lado, então ele percebe, e daí acho que isso já facilita um diálogo anterior, etc. As pessoas já vêm mais preparadas para a audiência. Então, eu acho que essa é uma dificuldade. E eu acho que se a gente tivesse mesmo uma mediação prévia, alguma coisa, isso facilitaria bem. Hoje, acho que na minha vara, em termos de demanda, é muito maior o número de demandas assim, judiciais por conta de guarda, se olhar lá na minha fila, assim, do que de patrimônio. As pessoas têm conseguido, acho que já está mais assentado como é a divisão. Lógico, eu trabalho na 3ª Vara de Família de Santo André. Então, eu estou no ABC, é diferente de quem trabalha no João Mendes, aqui no centro, em São Paulo. Então, tem um recorte que é da Grande São Paulo, etc. Então, as questões patrimoniais lá são bem
menos frequentes, estão mais equacionadas do que a questão mesmo, que diz muito sobre o término da relação, sobre questões emocionais envolvidas e que o judiciário não vai dar conta de tudo, né? Você sabe que a gente gravou outro dia com a Silvia Marzagão, advogada, e a gente falou sobre se a ação de guarda hoje não estaria, de certa maneira, substituindo a discussão que acontecia quando se atribuía culpa no divórcio. Quer dizer, trazer para essa demanda uma discussão que é sobre o fim da conjugalidade, porque tem uma disputa de poder aí. Quer dizer, isso não é uma questão direta de causa e consequência, mas é como se aquela discussão que não existe mais porque não tem atribuição de culpa, os casais tivessem deslocado parcialmente e talvez até de modo inconsciente para a discussão da guarda, onde também há uma disputa de poder. Você acha que faz sentido? Faz bastante sentido, eu acho. Acho que faz bastante. Uma hipótese que a gente levantou. E aí eu acho que os advogados têm um papel super importante, porque, por exemplo, se você compara a legislação do passado com a legislação de hoje, numa ação de guarda, a gente não está mais fazendo uma competição entre pai e mãe. Quem é melhor, quem não é melhor, quem pode mais, quem não pode. A rigor, os dois têm que participar daquilo, tanto que quando a gente fala da guarda compartilhada como uma ferramenta que só não se aplica em situações muito específicas, o que você está trazendo é cada um vai contribuir com o seu melhor. Só que as pessoas acabam, muitas vezes, você pega as iniciais de guarda, para esse caminho do quem é melhor. Sim. Como se fosse uma coisa excludente. Como se fosse a respeito deles. Exato. Não, e tem uma coisa interessante que estava falando da dificuldade na vara, da família, né? E também a importância de ter a mediação antes. O que eu percebo? Quando as pessoas migram da tentativa de acordo para o judiciário, as partes, elas têm uma expectativa, elas olham para o judiciário como se fosse uma máquina que você põe o problema ali e vai cuspir de volta a solução. Como se elas não tivessem que se envolver na construção da solução. Então, eu percebo que às vezes é estranho para as pessoas, mas a gente está aqui, eu tenho que... Mas o juiz não vai decidir, mas alguém não vai dizer. E às vezes eu percebo que as pessoas até vão para o judiciário inconscientemente como um caminho de não se responsabilizar pela decisão. Foi o juiz que decidiu, foi alguém que decidiu por mim. Então, isso é uma coisa que também acho que os advogados, quem está envolvido, precisa trabalhar, porque mesmo no judiciário, as partes precisam participar dessa construção. Não é correto, é muito pesado você imaginar que o judiciário vai te dar a solução. Então, é uma coisa interessante também. É muito interessante. Eu acho que daí requer não só, né, eu acho que de todos os operadores do direito precisariam ter esse treinamento de entender qual é seu papel ali. Inclusive o juiz de família. Porque o juiz de família também não pode pensar, né, ou querer impor os seus valores pessoais, né, para aquela família. Então, isso precisaria ficar muito claro, porque a gente está ali, o que é o melhor interesse daquela criança, eu não posso só pegar o meu... a minha bagagem pessoal e falar, olha, para essa família o melhor é isto e tem que ser desta forma. Né? Acho que você precisa, por isso que é importante, não só as partes já virem mais empoderadas, né? Entendendo isso, que a família é delas e existem situações ali que vão ser resolvidas por eles. E também acho que isso vem da nossa origem, né? Se a gente for olhar da origem mesmo sociológica, de onde está o judiciário, nesse papel mais paternalista. Então, é como se viesse o pai e falasse, agora chega de briga, vai ser assim e acabou, né? Isso, não, na minha opinião, né? Do jeito que eu sou. Eu acho que isso não funciona nem para o pai, né, para a mãe falando que vai ser assim. Naquele momento pode resolver. E acho até que tem casos que é preciso vir a regra. Tem casos que aquelas pessoas é o necessário para aquele momento, então precisa mesmo do juiz, vamos dizer, nessa posição hierárquica de cima para baixo, dirimindo ali. Mas eu acho que sempre que possível a gente precisa... empoderar as partes e elas entenderem que elas que vão, aquela família delas, e elas vão conviver com aquilo por muito tempo. Agora, ouvindo a Fernanda, me veio uma outra coisa, né? Queria muito ouvir sua opinião, porque a gente também tem situações, pelo menos aqui em São Paulo acontece muito, em que as partes constroem um acordo,
levam o acordo para o judiciário e têm dificuldade de homologar o acordo, porque isso bate muitas vezes com o que você estava dizendo do valor pessoal de quem está decidindo, né? É tão contraditório isso, né? Porque, imagina, no litígio, o Ministério Público, o juiz ficam ali tentando fazer com que as partes façam um acordo. Às vezes tem um acordo super bacana, de tempo equilibrado, né? Aí o juiz e o promotor acham que aquilo não é o melhor para aquela família. Eu sempre digo o seguinte, olha, move um litígio que em 6 meses, qualquer acordo que você fizer vai ser homologado, né? Como é que você vê isso? A dificuldade, muitas vezes, que o juiz, o promotor tem de se desvincular dos seus valores, até para acolher que aquele acordo para aquela família é o que... E como na sua prática, assim, você, na sua atividade, já teve a situação de não homologar um acordo? E o que te levou a fazer isso? Assim, porque, por tudo que você fala, acho que isso para você é uma situação bem pontual e muito excepcional, né? Como foi, se isso aconteceu, ou o que você pensa sobre isso? Bem, eu já tive algumas situações de não homologar acordo de início. Não simplesmente não homologar, mas chamar para entender melhor. Para entender melhor. Mas eu sou um pouco na direção oposta, né? Vamos dizer, ao que eu vejo dos colegas. Eu não homologuei e hoje em dia até chegam bem poucos acordos nesse sentido. Acordos em que, sem qualquer explicação, principalmente o pai, né, fosse totalmente alienado, excluído. Então, da convivência. Então, tem acordos assim, que o pai está concordando ver o filho uma vez a cada 15 dias, das 14 às 16h30. Vários, assim, eu tive... Daí eu não homologo. E eu já... entendeu? Vem um acordo de guarda unilateral e um convívio muito... restrito. Se não me explicar o que está acontecendo... se não vier, né? Lógico, tem casos graves, tem casos de pessoas, né, com problemas de saúde, às vezes mental, etc., graves. Então, precisa ter um cuidado na forma de contato, etc. E mesmo assim, né, em geral, esse contato tem que ser preservado, mas tem casos de abuso, realmente, e daí, mas eu preciso entender, se só vem um acordo e que, a princípio, fala que está tudo bem, eles resolveram só se divorciar, não vem nenhuma situação falando, olha, tem medida protetiva, tem isso, tem aquilo, e daí fala que um dos dois está sendo... ou até a mulher, tinha muitos casos que vinham e a mulher aceitando, ela saiu de casa, então, veja, ela vai ver uma vez por mês. Nossa. Daí você fala... Uma punição, não homologo, né? Uma coisa exato, como se fosse uma punição, não homologo. Então, é um pouco o oposto disso. Agora, acordos em que as pessoas... vai ficar mesmo uma semana ficar numa casa de uma semana na casa de outro, ou acordos em que um todo dia busca na escola mas não dorme nunca com o filho, etc. Assim, estando bem formulado, eu sempre homologo, mas eu sei de muitos colegas, até porque eu participo de alguns grupos de discussão de magistrados, participo de grupo de discussão de juiz de família do Brasil inteiro. E muitos se colocam dizendo que não, como se o papel do judiciário fosse esse. Eu tenho uma visão um pouco diferente, porque a verdade é que se a gente fosse olhar as famílias que não estão separadas, essa é sempre uma pergunta que eu faço. Então, eu dou até exemplos. A rotina deles, né? A rotina dos filhos, principalmente nos grandes centros, se a gente for pensar, né? Eu sempre dou exemplos, assim, familiares até. Eu dou exemplo na audiência. Eu falo, olha, eu tenho, por exemplo, tenho primos que moram em Cotim, condomínio fechado. É muito difícil. Os filhos foram crescendo, indo para o ensino médio, etc. E a avó das crianças mora em São Paulo, próximo da escola. Então, os adolescentes começaram a ficar durante a semana na avó. Os pais passam, almoçam junto, voltam para o trabalho, porque são autônomos, e os adolescentes ficam pequenos e ia dormir com eles. Alguém do judiciário vai lá e fala, olha, vocês não estão fazendo bem para os filhos de vocês, porque eles estão dormindo todo dia na avó. Isso não é bom? E o outro, então, só vê os irmãos nas refeições e vai dormir
né, em Cotia, quer dizer, ninguém pergunta isso. As pessoas, né, tem gente que também combina, olha, a avó ou uma tia vai buscar na escola e já dá banho na criança, etc. E o pai passa a pegar a criança, ou a mãe passa, e às vezes a criança já está até dormindo. Ninguém fica perguntando, olha, mas será que está certo, não está? Aquilo é um arranjo familiar que era o que é possível, nem sempre é o melhor, nos grandes centros a gente sabe que é assim. Era o que é possível para aquela família. E o que funciona para eles. Isso, o que funciona para eles. Agora, se viesse para homologar um acordo assim, os adolescentes dormirão durante a semana na casa do avô. Então, entende? Sim. Não, e quem vai fiscalizar depois? Porque também tem isso, né? O judiciário não vai bater na porta das pessoas para checar se estão cumprindo o acordo ou não. Eu já tive situações do MP, eu dizer assim, não, mas no papel vai ficar assim, vocês façam como vocês quiserem. É um grau de insegurança, porque o ideal não é que o acordo preveja exatamente o que as pessoas estão fazendo, até para dirimir as dúvidas. Agora, e aí entra um pouco naquilo, né? A pessoa está olhando daquilo que é melhor, que ela entende que é melhor para os outros, como se a gente pudesse ter essa atividade de saber o que é melhor para cada família, no íntimo de cada família. Não sei o que é melhor para mim. Então, em relação a essa questão da não homologação, né, que eu tenho uma visão que realmente não é a visão de todos os magistrados, para ficar claro, né, é uma visão pessoal, do tempo, da experiência. Então, eu acho que, fora casos muito específicos, a gente precisa respeitar aquela família, aquele arranjo familiar, que cada um tem o seu. Se hoje, né, quem está nos ouvindo parar um pouquinho para pensar qual que é a sua rotina, vai pensar se conseguiria homologar essa rotina no judiciário, né? Então, esse acho que é o primeiro ponto. Agora, eu tenho uma história pessoal bem interessante quanto a isso. Quando eu sou divorciada, né, só para esclarecer, me divorciei, eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento. Depois eu casei de novo, hoje em dia eu sou casada, eu tenho um filho de 15 anos e o meu marido é divorciado e ele tinha, quando a gente se conheceu, ele tinha uma filhinha que estava fazendo 2 anos. E ele era divorciado desde que ela era bebê. Então eu vivi todas as situações, a situação de madrasta, a situação de mãe, né, divorciada, a situação de ter um filho que é dessa família mosaico, né? Vamos chamar assim. Mas quando eu fui me divorciar, a gente ainda se separou e depois foi se divorciar. A gente foi homologar o acordo, isso em 2006, antes da lei de guarda compartilhada. E eu já acreditava na guarda compartilhada, entendia que ela era possível, em que pese não existisse a lei específica, mas não existia nada que dissesse que não seria possível ou necessário o contato com ambos os genitores, etc. Isso era uma convicção muito, muito forte. Então, a gente foi para homologar o divórcio consensual, e com o nosso arranjo de guarda compartilhada, que era de pernoite de terça e quinta com o pai, segunda e quarta comigo e finais de semana alternados. Não era isso. Mas isso em 2006, a primeira lei de guarda compartilhada é de 2008. E quando chegou lá, ficou demorando. Eu acho que daí também viram a qualificação da pessoa, então homologa, não homologa. O promotor chamou para conversar, daí veio uma promotora também para entender, porque se a gente sabia o que a gente estava fazendo... Não, eu sou juíza de família, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Sim, olha, porque... Não, mas já está fazendo assim, não, é isso mesmo. Pediram para conversar separado, teve que sair, conversar com o pai, conversar comigo. E eu só pensando, não estou acreditando nisso, né? E depois, quando foi, daí eles encaminharam, não, tudo bem, então o promotor falou que ia concordar, o Ministério Público falou que ia concordar, então vai para o juiz. Entra na sala do juiz, o juiz fala a mesma coisa, olha, a senhora pode se retirar que eu quero falar sozinho com o pai. Daí falou, depois mandou entrar... E daí falou, mas a senhora entendeu? A senhora trabalha com isso, mas a senhora entendeu? A senhora não acha que isso vai criar uma confusão, uma ausência de rotina, etc. Quer dizer, eu acho até que foi homologado sem essa maior dificuldade,
por conta até de olhar a qualificação das partes, etc. E acho que acabou sendo homologado. Mas eu senti, então, na pele essa dificuldade, sendo que era algo que a gente já estava praticando, né, há 1 ano, quando a gente chegou para assinar o divórcio. Então, é difícil mesmo. E essa coisa da rotina, né? Eles sempre falam isso. Rotina, e esquece que a rotina não é mais do que previsibilidade. Você saber e poder se organizar, isso traz a rotina. Né? Como as pessoas falam, não, é como se a criança tivesse que estar sempre no mesmo lugar. Gente, nós não estamos sempre no mesmo lugar. A não criança é assim. saber o que vai acontecer. Né? Exatamente. Os pais parem de brigar e resolvam com antecedência o que vai acontecer com ela. Né? Não, e eu acho, assim, eu acredito mesmo que no mundo ideal seria melhor mesmo que as pessoas não tivessem que dormir numa casa, dormir noutra. É verdade. Só que não existe uma verdade só nessa história. Existe uma verdade de que seria mais tranquilo se a gente pudesse dormir todo dia na mesma casa e todo mundo junto. Tá bom, esta é uma verdade. Mas ela supera a verdade de que é muito importante se manter o contato com ambos os genitores, que é muito importante participar da vida efetivamente, da rotina da casa de ambos os genitores, e não só se sentir uma visita ou alguém sem lugar, né? Porque se a gente for pensar, o que mais acontece se a gente não garante isso de início na prática é que as pessoas vão reconstruir suas vidas. E aquele que está afastado do outro, inevitavelmente, vai construir outra família. Isso é justo com os filhos, né? Essa ausência de formação de vínculo, ou esse enfraquecimento do vínculo pelo afastamento, porque se acredita que não pode ser dessa forma. Então, eu acho que isto é um ponto muito importante. E o outro ponto importante é a questão que também penso que é cultural, que a gente tem muito medo do conflito. O conflito não é o problema. Os filhos têm que aprender que existe conflito, né? Mas se a gente tiver respeito, se a gente reconhecer os erros, porque nem sempre é possível, mas a gente reconhecer o erro, chamar e falar, olha, né, não está muito correto. O conflito pode ser até saudável para os filhos entenderem que ele existe e é possível encontrar soluções. Então, eu acho que para uma sociedade, para a gente ter uma sociedade mais amadurecida do ponto de vista de entender que existem frustrações que a gente vai enfrentar, que existem na vida, isso se traduz para a vida. Então, o importante é não frustrar o filho, não é verdade. Né? O importante é a gente ter essa atenção, perceber o sofrimento e tentar lidar com isso da melhor forma. Né? Muito bom. Bom, então sobre a guarda compartilhada, né? Acho que todo mundo aqui concorda que foi super importante essa conquista, né? Até você foi uma precursora, depois veio a lei, depois veio a outra lei, né? De 2015, se eu não me engano, a segunda lei. E isso mudou realmente, eu acho que é a convivência familiar, né? A convivência dos pais com os filhos. Para algumas pessoas, quando os pais não se comunicam bem, isso pode ser um empecilho para a guarda compartilhada, né? A gente não concorda com isso. E, aliás, o aplicativo Os Nossos existe também por isso, né? Precisa se comunicar e garantir essa guarda compartilhada. Eu queria saber qual é a sua visão, né? Porque na magistratura, alguns juízes acham que não pode haver guarda compartilhada, ou não deve haver, se os pais não se comunicam, ou se comunicam de uma maneira muito, muito pesada, né? Com muita briga e tal. E alguns juízes acham que não, que os pais têm que dar um jeito nessa comunicação, põe a guarda compartilhada na decisão e vão embora. Qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que é possível ter guarda compartilhada com pais que não se comunicam ou que têm uma comunicação precária, né? Como equacionar o direito dos filhos com a divergência dos pais? Então, assim, primeiro tem a questão do que eu acho. O que eu acho, né, já é público, que eu acho que a guarda compartilhada deve ser um objetivo a ser perseguido sempre, né? Esse compartilhamento, essa participação de ambos os genitores. Então, isso é um ponto. Mas quando se fala, né, que existem juízes que não concordam, acham isso, acham aquilo, eu tenho uma solução boa que para os operadores do direito salva bastante. O que diz a lei?
A lei anterior dava essa escapatória, porque ela falava sempre que é possível. Compartilhamento da guarda seria sempre que possível. Toda a luta foi para tirar esta frase. Não existe mais essa frase. Então, não existe mais essa possibilidade do que eu acho, sempre que possível. Não tem comunicação, então não é possível. Não interessa. Só não será compartilhada se a gente for ler. Então, vamos ser, né, juristas mesmo, kelsenianos, assim, né? Para quem é da área, delícia! Né? A lei fala, haverá o compartilhamento da guarda, está lá na lei, é só ler, e está escrito. Quando não haverá, se um dos genitores não está apto para o exercício do poder familiar, ou seja, situações graves, por óbvio, né? Situações de abuso contra a criança, situações de saúde mental muito graves, etc. Então, não haverá. Ou se um dos dois efetivamente não quiser, né? O que eu ainda questiono, que eu acho que numa evolução da lei não tinha esse não querer, mas se um dos dois não quiser exercer a guarda. Fora isso, não está lá. Se os pais não se comunicam, se os pais não se respeitam, se os pais não isso, não aquilo, não está na lei. Então, independente da minha opinião pessoal, no meu caso, a lei facilitou, porque vai de encontro aos meus valores pessoais. Mas se não fosse, eu acho que o caminho a gente recorreu ao que diz o texto legal. E o texto legal não tem esta questão do conflito, não tem essa ressalva. Daí, lógico, então mas daí gera uma ansiedade, daí eu estou falando do lado de cá, né, do juiz, tal. Mas como então vai ser isso? Se tiver conflito, isso inviabiliza. Realmente, se tiver conflito, as coisas, conflito assim permanente o tempo inteiro, porque as pessoas estão, na verdade, trazendo outras questões. Sim. E não necessariamente se deslocando para olhar para os filhos, né? Então, quando torna mais difícil, sim. A gente não está dizendo que não torna difícil, mas não pode ser um impeditivo, penso eu, porque nem existe essa saída legal para isso. Uma boa comunicação torna tudo mais fácil, inclusive a guarda compartilhada, mas também não inviabiliza as coisas todas, né? Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu sempre pergunto, assim, mas como você acha que seria se não fosse a guarda compartilhada? Porque daí você percebe que as pessoas acabam achando que a guarda unilateral dá a elas poderes que não dá. Poderes de decidir exclusivamente sozinho, fazer acontecer, o que também não é verdade. Hoje a gente tem até uma questão que sempre surge, a história da mudança de domicílio, está expresso na lei. Independentemente do modelo de guarda, para mudar de domicílio, eu preciso da autorização do outro, da criança, né? Do outro, ou uma autorização judicial. Que é uma coisa, se você olhar a jurisprudência de 20 anos atrás, quem era o guardião, e aí eu acho que daí vem essa disputa, porque quem era o guardião decidia tudo, da comida que o filho vai comer, aonde o filho vai morar. Então, se eu tenho a guarda unilateral, eu saio de São Paulo e vou para o Acre, você pega jurisprudências que diziam, quem tem a guarda decide. Faz como quer. Então, é por isso que as pessoas acabam tendo essa luta, porque elas ainda têm a ideia de que a guarda tem esse poder todo. E aí vira uma confusão inteira, né? Porque tem juiz... Eu sinto, assim, que falta uma clareza real do que é poder familiar, do que é guarda, o poder familiar ali como algo supremo e a guarda como uma gerência, ou o que eu gerencio numa guarda compartilhada, o que cada um decide na sua casa. Isso não é claro, né? Nem sei se teria como fazer isso, mas eu acho que o desconhecimento e a falta de clareza também do que é cada coisa traz um pouco de confusão para isso, né? Não, com certeza. E penso, mas assim, é uma coisa que eu sempre penso, porque existia no começo essa discussão, mas o fato da guarda ser de um ou de outro não modifica diversos pontos que dizem respeito ao poder parental. Isto é fato, é verdade? É verdade. Mas como na nossa sociedade a gente tem essa tradição, e tem essa tradição de que o detentor da guarda fazia e desfazia da forma como quisesse, eu acredito que a palavra tem poder, sim. A palavra tem poder no sentido de que dá àquele uma tirania mesmo de falar, a guarda é minha, eu fiz porque foi desta forma. Então, só o fato de se atribuir a guarda compartilhada, independente até de arranjos que às vezes as partes se resumem aí a encontrar os filhos finais de semana alternados. Porque fisicamente às vezes é inviável isso. Às vezes é inviável, etc. Mas só o fato de existir o compartilhamento exige... Eu já tive casos
que a pessoa vem, quer modificar a guarda compartilhada, etc. E daí eu pergunto por que, ela fala, porque eu não aguento mais ter que informar tudo o que acontece a respeito do filho, né? É muito cansativo ter que ficar falando, olha, tem reunião de escola, olha, tem isso, tem aquilo. E eu quero poder decidir. E então daí a gente percebe que é cansativo mesmo, né? Mas ter filhos é cansativo. Acho que se tiver fácil, você está fazendo alguma coisa errada. Muito bom. Fernanda, o aplicativo Os Nossos foi desenvolvido, né, pensando em dar autonomia para as pessoas resolverem as questões do dia a dia e não judicializarem, num primeiro momento, as questões do dia a dia, né? Eu sempre falo isso. Deixa para o judiciário o que é grave, urgente, violento, enfim, né? As questões que realmente precisam de um juiz para serem resolvidas. E também para incentivar a autonomia do casal parental para resolver essas questões e se autorresponsabilizarem pelo que falam, pelo que fazem, né? O aplicativo tem uma coisa diferente do WhatsApp, que quando você escreve, você não pode apagar. Então, escreveu, se responsabiliza, né? Eu tenho esse ideal de que os adultos vão ser adultos e vão se responsabilizar. E nesse tema eu queria saber, você acha que o judiciário tem trabalhado, de alguma maneira, para diminuir as demandas que poderiam ser resolvidas dentro de casa? O judiciário, de alguma maneira, incentiva isso, para que as pessoas tenham mais autonomia e só levem para lá o que realmente precisa ser judicializado? Ou isso não acontece lá dentro? Como que está essa questão? Eu acho que tem trabalhado bastante, mas não o suficiente, né? Acho que estamos bem longe de um ideal. Eu penso que por exemplo, o aplicativo eu acho sensacional, né? Porque realmente tem questões que podem mesmo ser dirimidas de forma mais rápida, mas a gente está numa sociedade, eu percebo, que está querendo terceirizar tudo. A gente percebe em outras áreas, né? Sim. Então, tudo parece que precisa ser terceirizado. Do cuidado, ou mesmo na escola, às vezes, situações que podiam ser resolvidas ali, etc. Então, isso vai para o psicólogo, isso vai para a fono, isso vai... Então, assim, uma conquista que foi excelente, que foi a gente perceber e saber que a gente precisa de profissionais para nos auxiliarem, etc. Por outro lado, talvez faça que os adultos acabem mesmo se infantilizando. Tipo, não sou capaz de nada, de resolver nada. Então, eu acho que essa é uma questão. E eu acho que o aplicativo facilita isso. Olha, isso cabe a gente vai resolver. E nem sempre concordar. Resolver é nem sempre concordar, é olhar o que é possível. Então, este é um primeiro ponto. E eu acho que o que chama atenção é que no aplicativo Nossos, e assim, me chama a atenção para a questão que quem deve resolver determinadas situações são os pais. Outro ponto muito comum que a gente não tocou aqui, mas é que tem sido muito, eu tenho notado um aumento assim desta fala, mas o nosso filho faz o que ele quer. Ele que decide. Ele que vai saber se ele quer ir ou não quer ir, se ele quer fazer ou se não quer fazer. Então, e daí eu sempre falo, olha, se isto fosse verdade, a gente não precisava nem do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para quê? O filho decide, Ele decide se vai tomar vacina, se não vai tomar vacina. Ele decide se ele vai para a escola ou se não vai. Se ele vai ficar mudando de escola várias vezes. Vai tomar banho ou não vai tomar banho, não é? Exato. Os pais fazem um escândalo que o filho não quer tomar banho, mas acham que tem que tomar. Aí, mas coisas tão sérias como essa, não. O filho vai decidir. O filho decide. Mas ele não decide? Não decide. Às vezes eu percebo um espanto mesmo quando eu digo, não, o filho não decide. Mas se ele não quer ir, paciência. Se seu filho não quiser ir para a escola, né? Eu dou até um exemplo, eu dou muitos exemplos pessoais. Eu sou assim... É bom que a pessoa se reconhece, né? Nas audiências. Mas eu lembro minha filha, uma das minhas filhas pequenininha, ela não queria ir para a escola. Ela não queria ir para a escola, ela era pequena, eu precisava trabalhar e eu precisava deixar na escola. E eu deixava ela chorando na escola. Eu deixava, porque eu sabia... E aí eu lembro que a professora falava, depois fica olhando
o que acontece. Eu deixava ela fazer com os bracinhos, que nem o garoto do Chaplin. Ela fazia com os bracinhos daquele jeito, eu deixava, arrancava do meu braço. Daí eu ficava olhando, juro. 5 minutos estava brincando, subindo nas coisas, estava feliz. Mas para ela, talvez aquela separação naquele momento era importante demonstrar aquilo. Então, eu acho que é muito necessário também que os pais, né, procurem um atendimento. Existem diversos tipos de atendimento psicológico. Não penso que isso é elitizar, né? Existem vários serviços que dá para procurar para que você tenha essa segurança de que o melhor para o filho é aquilo. Então, eu falo da escola, deixei chorando. Então, você vai deixar com o outro genitor chorando? Vai, porque às vezes a criança precisa chorar. Né? Mas que fique bem claro, estou falando de situações que são a nossa grande maioria das situações. Lógico que a gente tem casos excepcionais e que daí tem que ser olhado como isso, mas não pode virar exceção, né? A exceção não pode virar uma regra, né? Uma regra. A gente falou bastante disso também no episódio com a Cacá Temer, né, Clarissa Temer, que é a questão de colocar a criança nesse lugar de escolha também tem um quê de crueldade. Porque os adultos... É perverso. Os adultos precisam decidir essas coisas. Você colocar sobre uma criança se ela quer ir, não quer ir, é como dizer se ela quer escolher. Está com a mãe ou está com o pai. E as pessoas fazem isso ali, muitas vezes, sem perceber, ou até na expectativa de que a criança vai te escolher, então isso vai mostrar quanto você é amada, querida. Assim, os pais às vezes acham também que estão privilegiando ou protegendo, dando esse poder de escolha, mas na verdade estão sendo perversos. Porque você está colocando uma criança num lugar que não é para ela estar, naquela situação, naquele momento, né? Não, com certeza. Eu vou passar para a próxima, só um comentário que você falou dos adultos infantilizados, né? Eu concordo, terceirizando as decisões e tudo que tem que ser resolvido. E aí eu fico pensando, porque no aplicativo, né, as pessoas estão lá, os adultos, o aplicativo é um terceiro, mas é um software, né? Então, é assim, adultos, é entre vocês. Vocês têm que escrever, se responsabilizar, decidir. Será que as pessoas estão prontas para isso, né? Mas são as questões do dia a dia. Ali ninguém vai resolver qual vai ser a guarda. São as questões, assim, as férias, a escola, enfim, o acampamento de férias. São coisas triviais. E quando as pessoas resistem a resolver essas questões triviais com autonomia, eu fico um pouco preocupada. Qual que é o futuro disso? Porque se qual elas... é o futuro do mundo, né? Porque se elas não se dispõem nem a isso, tudo vai ser terceirizado, né? A Andréa Pachá sempre conta, né? Que chegou para ela uma ação para ela resolver qual a escola o filho ia estudar. Não, mas tem muitas, assim. Sim. Eu tenho muitas. Não é só uma, né? E tem juiz até que preocupante que isso. extingue. Eu não extingo, porque eu penso que talvez seja um pedido de socorro, então a gente chama... Curiosidade jurídica, ele extingue com qual... Fala que esta é uma questão que diz respeito à família e que não julga. Eu não sabia dessa possibilidade. Muitas das vezes isso acaba um jogo de forças, né? Quer dizer, o que uma escola que um acha, o outro acha, enfim. Mas interessante. Mas eu acabo chamando para entender um pouco, porque em famílias você precisa ter essa visão de que nem tudo que é trazido traz o conteúdo, né, um conteúdo latente que está por trás daquilo. Às vezes é um conteúdo econômico, porque uma das partes ficou de pagar a escola, né? Então se mudar, como fica. Às vezes são diversos tipos de conteúdo que só aquela petição não traz. Muito bom. Agora, você sabe também, falando do aplicativo, né, que eu vejo o aplicativo como um lugar em que as pessoas também podem experimentar, né? Porque assim, surgiu uma situação, vamos decidir desse jeito. Foi bom, não foi? Deu certo, não foi? Na próxima, como que a gente vai tentar diferente? Mais real do que é no judiciário. Porque no judiciário eu tenho a sensação que as pessoas elas estão se movimentando embaixo de uma grande lente. Então, tudo que as pessoas fazem acaba ganhando um aumento, pro bom, pro ruim e tal. E as pessoas tendem a se comportar muitas vezes melhor porque estão no judiciário, porque o juiz está vendo, porque não sei o quê. Então, quando aquilo termina e você vai para a vida real,
é como terminar uma dieta, né? Você terminou a dieta, voltou a comer tudo que você comia, a coisa vai desandar. Então, o aplicativo acaba sendo um lugar para experimentar tomar as suas decisões, para experimentar fazer os ajustes e fazer diferente, voltar atrás, fazer acordos provisórios. É uma coisa, é uma ferramenta interessante de liberdade, né? Que as pessoas podem se comprometer a usar. Se os adultos estiverem como adultos, eles vão conseguir usufruir isso, né? Senão, infelizmente... E acho que facilita para quem tem uma dificuldade de comunicação mesmo, pessoal, ou por temor mesmo, de situações vividas. Claro. Cada um, né? Tem pessoas que saem mais fragilizadas. Sim. Então, aquilo acho que possibilita que haja, né? Que se tome até coragem para se colocar o que se acha em determinadas situações. Eu, muito antes de existir o WhatsApp e aplicativo, eu tinha uma coisa, quando eu percebia isso, eu falava que na mochila da criança, nas coisas da criança, era para pôr uma agenda. E o que você quisesse falar, porque a gente tem situações graves, eu sei que impensáveis, mas assim, da criança está tomando antibiótico numa casa, por exemplo, e na outra não vai tomar, porque a genitora não vai falar que a criança, enquanto está comigo, tomou remédio. Vai para o pai, não tomou remédio, porque eu não falo com ele não fala comigo, entendeu? Então, situações até graves. Então, eu falava, manda uma agenda e escreve na agenda. E a agenda é prova. Pensa bem antes do que vai escrever na agenda. Então, eu que sou do tempo do papel ainda, eu já falava, manda um caderninho, escreve, ótimo, né? Olha, está acontecendo isso. Porque são situações muito do dia a dia. O judiciário não vai dar conta disso, né? Filho tem fase do pesadelo, ou já passou da fase de fazer xixi na cama e está fazendo xixi na cama. Como que o outro vai reagir? Então, se eu já escrevo, olha, está acontecendo, não sei porquê, etc., o outro já está preparado, eu estou sabendo, né? Então, eu acho que são coisas que auxiliam no cuidado, e não é isso que os pais querem, não deveria ser, né, o melhor para os filhos, o maior cuidado possível. Isso mesmo. Bom, a última pergunta. Na Argentina, né, para entrar com uma ação judicial de família, você tem que demonstrar que você passou pela mediação, pelo menos que você tentou a mediação, mesmo que não tenha evoluído. Você concorda que o Brasil poderia ter algum pré-requisito para o judiciário? Eu sei que a Constituição dá o direito de petição, etc. Isso é uma coisa sagrada no Brasil. Mas será que se tivesse algum tipo de pré-requisito, a gente não evitaria algumas demandas, entre aspas, desnecessárias? Então, com certeza, acho que a gente evitaria, mas a gente esbarra mesmo, que nem... Como você falou, Dora, a gente esbarra numa questão legal processual, que é a questão constitucional de que ninguém pode ser impedido de ter acesso ao judiciário. Então, essa é uma questão que não torna, no momento, a não ser que a gente mudasse isso, né, não torna possível esse pré-requisito. Mas o pré-requisito me parece bem saudável. Eu participei na época lá da lei de mediação, participei de várias discussões, e daí até uma colocação de quem trabalha com mediação, não querendo ensinar, né, o Padre Nosso, mas que a mediação deveria ser espontânea, e você obrigar uma mediação, você já tirou, se a pessoa se sentir obrigada, você é obrigado a passar por isso, você já tirou parte, essa era uma discussão, você já tirou parte da essência da mediação, que deveria ser desse caminhar das pessoas para isto. Mas ainda com esse porém, eu acho que penso que se existisse esse pré-requisito, seria excelente. Eu acho que já evitaria... Na verdade, a obrigatoriedade é de você fazer a pré-mediação. Seria, né? Isso seria o ideal. Conhecer. Então, você vai à pré-mediação, conhece, aí você tem a opção de aderir ou não. Porque eu acho que nesse modelo não fica coercitivo, né? Não tira a espontaneidade. Você vai na pré-mediação, conhece, e aí você pode escolher. Mas você teria que passar pela pré-mediação para depois litigar
enfim, para ver se realmente é um caso que precisasse ser judicializado ou não. E muita gente adere à mediação, na pré-mediação, conhecendo o que é. Então, agora, enfim. se você pensa nisso como um projeto público, né, que eu acho que também é uma coisa que a gente vê no dia a dia, é que precisa de um investimento real, concreto, para preparação. Né? Sim, porque se vira política pública. porque assim, você obriga que as pessoas façam uma pré-mediação, mas quem é esse mediador que está lá? Quão de capacitação ele efetivamente tem? Porque hoje o que a gente vê dos envios, por exemplo, dos processos para o Sejusc e tal, tem situações que dão muito certo, tem situações que dão muito errado por falta de preparo. Então, isso dá um outro podcast. Porque é uma coisa que, assim, agora, se a gente pensar que qual é o futuro do judiciário? Né? A gente precisa mudar essa chave em algum momento, né? Agora não sei como, nem quando, nem onde, mas alguma coisa vai precisar mudar. E mais preocupante se o judiciário está resolvendo a ação de onde o filho vai estudar, né? Qual a escola. Isso é muito preocupante, porque tem coisas muito mais graves, urgentes, que têm que ser judicializadas e não qual é a escola da criança, né? Então, essa questão do excesso de demandas, eu acho que é super preocupante e tem que haver uma política pública, na minha visão, porque como que vai resolver isso? E só aumenta, né? Porque, na verdade, as pessoas no Brasil estão cada vez mais informadas, o que é ótimo, mas aí elas demandam mais no judiciário, porque elas sabem dos seus direitos. Então, se não tiver uma política pública de alguma maneira, equacionar isso melhor. E elas demandam não só porque elas sabem dos seus direitos, mas elas demandam porque elas têm dificuldade, na minha visão, de fazer concessões. Sim. De negociar, claro. De gerenciar esses conflitos. Sem então, dúvida. As pessoas que vão muitas vezes para o judiciário vão com a expectativa de ganhar, não vão com a expectativa de ter um lugar para criar uma... Não, é porque eu tenho razão, e porque o outro não imagina como que o outro me entende. E do outro lado a pessoa está pensando a mesma coisa. Então, assim... E aí a gente volta, né? Estamos desviando totalmente da coisa, mas para a educação. Essas crianças estão aprendendo mediação na escola? Elas estão aprendendo a lidar com as opiniões contrárias? Elas da mediação, elas estão aprendendo a dialogar, né? Exatamente. Tem uma lição anterior, né? Na mediação, eu sei conversar, eu sei escutar o outro, eu sei escutar sem concordar e respeitar. A Mônica Lobo, que é uma psicóloga lá do Rio, sempre conta uma história que ela estava atendendo uma criança e tal, e ela tinha uma balança quebrada, sabe aquelas balanças, vários pezinhos e tal, e ela tinha uma balança no consultório dela que ele estava quebrado, e a criança foi lá, pôs, ela falou, nossa, você colocou, estava quebrada essa balança, daí ele falou, eu sou muito bom em equilibrar coisas. Cara... Né? Olha o peso que a gente está colocando nessas crianças de ter que lidar com esses pais adultos e equilibrar essas dores, essas coisas, né? Muito bom. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer a Fernanda e a Renata por essa conversa de hoje. Antes de encerrar, eu deixo aqui um convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Tem muito conteúdo sobre família. Entra no canal do YouTube, tem todos os podcasts, os cortes e muito mais. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada.